qual que é a ideia aqui, minha querida? É o seguinte, vetores são segmentos de reta, ou seja, pedaços de reta, utilizados para representar alguma grandeza vetorial. O que é grandeza? É aquilo que a gente pode medir. Então, grandeza vetorial é uma grandeza na física que depende de um vetor. Tá certo? Então, vamos falar um pouco mais sobre isso. Nesse caso aqui dos dois trabalhadores movimentando uma caixa, o vetor, no caso, é uma força. O trabalhador aqui atrás está fazendo uma força para frente, para empurrar, e o trabalhador que está na frente está puxando um carrinho, né? E a força está em diagonal. Então, a gente só pode usar vetor quando temos grandezas físicas vetoriais. Ou seja, a gente só vai poder definir uma grandeza física se ela depende de vetor ou não, tá? Na prática. Então, na prática, um vetor depende da direção, em qual eixo está o vetor, o seu sentido, para onde está apontando o vetor, e o seu módulo, que é também chamado de valor numérico, tá? Então, todos os vetores têm essas três informações: módulo, direção e sentido. Na prática é isso. Só que aí vem a pergunta: quais grandezas precisam normalmente disso? Bom, então vamos lá. Posição é um vetor. Velocidade é um vetor. Aceleração é um vetor. Força, que eu acabei de falar antes aqui em cima, é um vetor. E também quantidade de movimento. São alguns dos exemplos que são vetores, tá? Então, para eu poder estudar tudo isso, eu dependo da utilização dos vetores. Então, vetor nada mais é que um pedaço de reta, ou segmento de reta, apontando para algum lugar, e esses segmentos de reta, eles descrevem o comportamento de uma grandeza física. Todas as grandezas são vetoriais? Não. Pressão não é vetorial. Temperatura não é vetorial. Massa não é vetorial. E assim por diante. Então, se a grandeza física não é vetorial, ela é chamada de quê? De grandeza física escalar. Escalar depende de quê? Apenas de uma escala. Escala significa o quê? Apenas um número. Então, por exemplo, temperatura 39 graus Celsius. Não precisa de mais nada. Massa, 100 quilos. Também não precisa de mais nada. O próprio valor, o próprio número já me faz entender completamente aquela informação. Agora, por exemplo, força. Esse rapaz aqui de trás está fazendo força e esse aqui da frente também. Mas eles estão fazendo a mesma quantidade de força? As forças têm a mesma intensidade? Para onde estão apontando as forças? Então, para eu falar de força, não basta saber a quantidade de força. Eu preciso saber para onde que essa força está sendo feita. Para frente, para trás, para cima, para baixo. É daí que é nesse momento que vai entrar o estudo dos vetores, tá? Então, vamos lá. Aqui nós temos um vetor de módulo A, dois vetores de módulo A. Então, o vetor é apenas um pedaço de reta, uma seta orientada. Beleza? E o vetor, no caso aqui, está em preto. Tá? Esse aqui em vermelho é o tamanho do vetor. Com a dupla ponta, com dois triângulos aqui, é o módulo do vetor. Esse módulo é basicamente o comprimento do vetor. Quanto maior for o módulo, maior o vetor que eu tenho que desenhar. Tá? Bom, a gente tem que levar em conta o tamanho do vetor. E esse tamanho, lembrando, ele representa
um valor numérico. O tamanho do vetor, que a gente chama em física de módulo, significa o quê? O valor numérico que eu estou representando. Então, por exemplo, eu tenho uma força de 3 newtons. Eu vou ter um vetor com 3 unidades. Eu vou ter uma força de 4 newtons. Eu tenho que desenhar esse vetor maior do que o vetor anterior. Por quê? Porque simplesmente o vetor, se eu estou fazendo menos força, meu vetor é menor. Se eu estou fazendo mais força, meu vetor é maior. Isso vale também para velocidade, tá? Aquela história de metros por segundo. Aqui eu estou correndo a 3 metros por segundo. Aí meu concorrente aqui está correndo a 4 metros por segundo. Ele está correndo mais rápido. Então, o vetor do meu colega tem que ser maior que o meu. Tudo bem até aqui? A história de valor numérico e tamanho de vetor? Acho que está mais tranquilo aqui, né? Mais ou menos. Bom, vamos lá. Então, primeiro assunto. Módulo é o tamanho do vetor ou o valor numérico. Se eu for desenhar um vetor com tamanho 10, ele tem que ser bem maior que esses dois, já que esse aqui tem tamanho 3 e esse aqui tem tamanho 4. Vamos lá. Segunda informação de um vetor, que é a direção. O sistema de um vetor depende do eixo, ou sistema de coordenadas escolhido. O que isso quer dizer? Aqui a gente vai entrar em plano cartesiano, tá? Então, vamos lá. Temos basicamente duas direções para um vetor. A direção vertical, ou eixo Y. Então, toda vez que o vetor está para cima ou para baixo, ele está na vertical. E toda vez que o vetor está deitado, seja para a esquerda ou para a direita, temos a direção horizontal. É só lembrar de abscissa e ordenada, ou eixo X e eixo Y. Se o vetor tiver em Y, ele é vertical. Se o vetor tiver em X, ele é horizontal. Sempre desse jeito. E se o vetor estiver desse jeitinho aqui, ó, como está o vetor A, ele está no eixo que a gente chama em matemática de eixo Z, ou ainda diagonal. Tá? Então, se ele estiver inclinado, é diagonal. Se o vetor estiver em pé, é vertical, ou eixo Y. E se o vetor estiver deitado, é eixo X. Tá certo? Então, vamos ter que ter isso em mente, tá? E cuidado, direção é diferente de sentido. Sentido é para onde o vetor aponta. Vou falar disso mais para frente. Aliás, vou falar agora, porque aqui já misturou. Então, vamos lá. Direção primeiro. Se eu pegar esse vetor aqui, esse vermelhinho apontando para cima, ele está no eixo Y. Então, ele está na direção vertical. Só que ele está apontando para cima. Então, como é que eu falo as informações dele? Ele vai ter um módulo, que vai ser um valor numérico, direção vertical, sentido para cima. Agora, se eu pegar esse azulzinho para baixo, ele vai ter um módulo, que é um valor numérico, vai estar na direção vertical. Direção vertical, tanto faz se está apontando para cima ou se está apontando para baixo, tá? Direção vertical, você tem essas duas opções, para cima ou para baixo. Quando você escolhe um dos sentidos, aí você vai definir o sentido, para onde está apontando. Então, direção vertical, para cima ou para baixo. Pode falar direção vertical. Uma direção tem dois sentidos, ou seja, para cima ou para baixo. Escolhi para baixo, sentido para baixo. Escolhi para cima, sentido para cima. Então, primeiro, antes de falar do sentido, temos que falar da direção, sempre, tá? Então, direção vertical, pode pegar para cima ou para baixo. Sentido, aí você vai dizer para onde está apontando o seu vetor. E na direção horizontal ou eixo X.
Se o vetor estiver deitado, tanto faz se é para a direita ou para a esquerda, vamos dizer que ele está no eixo X, ou que ele está na direção horizontal. E aí, por exemplo, se eu escolher esse vetor aqui da direita, como é que eu falo as informações dele? Módulo, que vai ser um valor qualquer, 20 metros por segundo, 30 metros por segundo, vai te dizer um valor numérico. Direção, se ele está deitado, é horizontal. E se está apontando para frente, é para a direita. Se estiver apontando para trás, é para a esquerda. Tá? Então, de novo, vetores em pé, direção vertical, vetores deitados, direção horizontal. E o sentido você vai dizer para onde a setinha do vetor está apontando. É basicamente essa diferença entre direção e sentido. Só que nem todos os vetores estarão desse jeitinho aqui, na vertical ou na horizontal. Eles podem estar assim, como eu falei antes para vocês, ó, diagonal. E aí, o que a gente vai fazer quando o vetor está em diagonal? Bom, a gente pode ter como fazer conta com o vetor em diagonal? Nem tanto, mas tem como fazer uma manobra com ele para ele ser transformado em um vetor do plano cartesiano tradicional. Isso vai acontecer toda vez que o vetor se encontra inclinado. Inclinado significa diagonal. Aí, nós teremos que usar um recurso da trigonometria, ou seja, seno e cosseno, na prática. O que vai acontecer? Aqui está o nosso vetor A, totalmente em diagonal, inclinado. Então, ele não vai participar do eixo XY, né? Vamos dizer assim. Então, o que vai acontecer? Não vai dar para trabalhar com esse vetor em um sistema de vetores. Então, o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar com ele como se ele fosse a hipotenusa de um triângulo retângulo, de um triângulo de Pitágoras. E a partir da base do vetor, eu vou criar mais dois. Um vetor horizontal, deitado, e um vetor em pé, que é o vertical. Olha o que vai acontecer. Outra coisa que vai ter que ser dado para a gente é o ângulo. Se é trigonometria, eu preciso de um ângulo θ, ou seja, eu preciso saber se o ângulo é 30, 45, 60, aquela tabelinha básica da trigonometria, de seno, cosseno e tangente. Nesse caso aqui, só seno e cosseno. Continuando. Então, considerando que o ângulo está aqui, nessa posição, o AX ele vai ser o cateto adjacente. Por quê? O que é o cateto adjacente? É o cateto que está próximo do ângulo de referência, que é θ, que é esse símbolo grego aqui. O A, que é o vetor original em diagonal, vai ser minha hipotenusa. E no caso, nesse caso aqui, o AY, aqui está escrito AX, mas é AY, tá? AX é o azul e a Y é o vermelho. Toda vez que você calcular que você precisar transformar um vetor diagonal, você vai tirar o vetor diagonal e vai transformá-lo em dois vetores, um deitado, horizontal, e um em pé, vertical. Como é que é feito o cálculo para achar o módulo desses vetores? Depende do ângulo. Nesse caso aqui, o AX ele é o vetor mais próximo. Então, quem vai ser o AX? Valor de A, original, vezes cosseno de θ. Por que cosseno? Porque cosseno é cateto oposto sobre cateto próximo ou adjacente. Então, se você verificar nesse desenho, o vetor AX ele está próximo do ângulo. Então, para achar o valor do AX, é A cosseno. Eu só vou usar cosseno no vetor que está perto do ângulo. No vetor que está afastado, que é o AY, no vetor que está afastado, que é o AY, esse vermelho aqui, reparem que ele está distante do ângulo. Se o cateto está distante do ângulo, e eu tenho hipotenusa aqui, é seno. Então, a Y vai ser quem? A seno θ. Recomendo você não gravar isso, que a X é sempre cosseno
e a y é sempre seno. Por quê? Porque se esse ângulo θ estivesse aqui, ó, perto do vetor vermelho, perto de AY, seria o contrário. A y seria A vezes cosseno e a x vai ser A vezes seno. Por exemplo, se for AX, A cosseno de 60, aí tem que lembrar o valor de cosseno de 60, que é meio. E se fosse, por exemplo, seno de 30, também teria que lembrar o valor. Tá? Aí tem que gravar aquela tabelinha de trigonometria. Então, quando temos um vetor em diagonal, vamos ter um ângulo. Mas por que tem que ter o ângulo? Porque se o ângulo está inclinado, ele precisa de um ângulo de inclinação. Então, toda vez que a gente for fazer essa manobrinha aqui, vamos precisar de um ângulo θ em geral. Os ângulos, na maioria das vezes, são 30, 45 e 60. Podem ser outros? Podem, mas aí a questão vai fornecer o seno e o cosseno. Se for, por exemplo, 10 graus, 15 graus, 35 graus, se não for um dos três ângulos notáveis, a questão normalmente indica o seno e o cosseno, tá? Bom, e no caso aqui, ainda dá para fazer outra brincadeira aqui. Por exemplo, se eu pegar esse AY e transportar para cá, eu posso fechar um triângulo retângulo. Eu ainda posso, por exemplo, fazer teorema de Pitágoras. Tá? Por quê? Porque aqui eu vou ter um 90 graus, aqui eu vou ter um cateto fechado. Então, por exemplo, se eu não tiver o ângulo, se por um acaso eu não tiver esse ângulo de referência, por algum motivo não tem, mas eu tenho o valor de AX e AY, eu posso fazer o teorema de Pitágoras, que é hipotenusa ao quadrado igual a cateto 1 ao quadrado mais cateto 2 ao quadrado, para achar o valor da hipotenusa. Então, com o vetor em diagonal, eu ainda posso fazer esse outro cálculo. Tá? Com vetor em diagonal, a coisa fica um pouco mais embaçada. Tem que fazer um pouco mais de conta. Vetor resultante é o nome dado ao vetor que se obtém após uma soma vetorial, ou seja, quando eu somar vetores. Na soma vetorial, devemos considerar o módulo, que é o valor numérico, a direção e o sentido dos vetores, para a gente encontrar o vetor resultante. Ou seja, o vetor resultante pode ser velocidade resultante, aceleração resultante, posição final ou posição resultante, força resultante, qualquer que seja o vetor. Tá? Mas, para isso, precisamos lembrar das regrinhas de operações com os vetores. Eu disse que esse link era tinha bastante informação. Vamos a ela. Vamos lá. Primeira coisa, soma de vetores. A gente vai, no caso, somar vetor quando os vetores estiverem paralelos. Tá? Toda vez que os vetores estiverem paralelos, ou seja, um por cima do outro, desse jeitinho aqui, ou um ao lado do outro, a gente vai somar. Por quê? Porque esses vetores estarão na mesma direção e no mesmo sentido. Repara no vetor A, o azulzinho. Ele tá diagonal subindo. O B, ele também está em diagonal subindo. Ele está exatamente na mesma direção e no mesmo sentido de A. Então, eu posso criar um vetor resultante simplesmente fazendo o quê? Juntando esses dois. Repara no vetor verde, ó, que é o R. Ó. Esse vetor verde aqui tem que ser maior que os outros dois. Por quê? Porque esse vetor verde ele vai ter a mesma direção, vai ficar na mesma diagonal, e o mesmo sentido dos outros dois. E ainda por cima vai ter um módulo maior. Digamos que o A valha 2 metros por segundo e o B valha 4 metros por segundo. Já que ele tem tamanho maior, ele tem que ter um módulo maior. O que vai acontecer com a resultante? Eu vou somar esses dois. Então, é 4 mais 6.
4 mais 2, 6. Como é que seria a questão do módulo de R? Então, o módulo de R, ó, essa dupla barra significa módulo de um vetor, tá? Módulo em matemática é essa dupla barra. Então, o módulo do vetor R é a soma é o módulo da soma de A e B. Então, você vai colocar os dois valores e vai somar. Mas você só pode fazer isso se eu tiver vetores paralelos entre si, que significa mesma direção e mesmo sentido. Vamos lá. Segundo tipo de cálculo aqui é a subtração de vetores. Como é que é o procedimento? Esses vetores são chamados em física de vetores opostos. Opostos por quê? Vamos lá. Em matemática, puxando um pouquinho a sardinha para matemática, para aritmética, quando a gente fala em matemática, números opostos ou números simétricos são números que têm o mesmo módulo, só que com sinal contrário. Por exemplo, 2 e menos 2, 3 e menos 3, 4 e menos 4. Então, opostos em matemática tem a ver com o quê? Sinal contrário. Na física, é bastante parecida a ideia, tá? Os sentidos dos vetores serão contrários. Então, tecnicamente, o B, por exemplo, o B pode ser um vetor com mais 5 e o A pode ser um vetor com menos 2, menos 3, menos 5, porque eles estão em sentidos contrários. Ó. Eles estão em diagonal, o B está diagonal subindo, só que o A está em diagonal descendo. Então, eles estão na mesma direção, nesse caso é diagonal, inclinado, né? Só que com sentidos contrários. E aí, como é que vai ser essa resultante? Por exemplo, aí vai ser a diferença de vetores. Então, eu vou ter o vetor B subindo e o vetor A descendo na mesma diagonal. O sentido é diagonal. Eles estão no eixo Z, eixo diagonal. Só que o B está subindo e o A está descendo. E você vai reparar que o B ele é maior que o A. E aí, nesse caso, aqui tem um pequeno errinho que eu vou comentar. Como é que vai ser o vetor resultante? Não é A menos B, não. É B menos A. Na verdade, aqui tem módulo, então, na prática, tanto faz a ordem. Mas, na real, para montar isso daqui, como é que seria o módulo da resultante? Vetor maior primeiro, ele vai ter um número maior, menos o vetor menor, tá? Sempre. Então, por exemplo, se aqui for 8 e aqui for 2, por exemplo, vai ficar 8 menos 2, 6, tá? E aí, no caso, o que vai acontecer? Aí, no caso, a resultante, ela vai acompanhar o vetor maior, quando for subtração, tá? Ela vai ficar na mesma direção do vetor maior, diagonal, vai ficar no mesmo sentido. Se o vetor B está diagonal subindo, o Rzinho está diagonal subindo. Ele vai acompanhar o maior vetor. Só vai ter um módulo diferente. Por quê? Porque ele vai ser menor que o vetor, que os vetores originais. Porque eu estou fazendo uma diferença de vetores, tá? Vamos lá. Outra coisa. O que acontece quando os vetores forem perpendiculares? Perpendicular é uma palavra que vem, se eu não me engano, da geometria, e ela significa o seguinte: os vetores formam 90 graus entre si, como é o caso do vetor azulzinho aqui, A, e o vetor vermelhinho B aqui, ó. Reparem que, professor, mas eu não estou vendo um ângulo de 90. É porque, no caso, toda vez que os vetores formarem um tipo de L, o ângulo é 90, tá? Nesse caso, esse L está invertido. Então, eu vou poder fechar uma hipotenusa aqui, que é o maior lado. Então, sempre que eu tiver dois vetores cujo ângulo entre eles é 90, eu posso fazer o quê?
teorema de Pitágoras. Então, eu posso colocar uma resultante, ó, que vai fechar um triângulo. É o mesmo caso, por exemplo, que eu falei aqui em cima. Mas aqui, ó, isso. Se eu tivesse só o vetor AX, isso, vetor AY e o vetor AX, eu poderia fazer desse jeito aqui o Pitágoras, eu poderia fazer desse jeito aqui, ó, fechando um triângulo. Que é o nosso caso aqui. Porque eu teria o ângulo de 90 aqui em cima. Nesse caso aqui de cima, eu ainda teria uma segunda opção por causa desse ângulo aqui. E nesse caso aqui, eu estou fazendo o contrário. Eu estou pegando um vetor em diagonal com um ângulo de referência para achar o AX e o AY. É um caso diferenciado. Aqui não, eu não tenho vetor diagonal. Eu vou criar o vetor diagonal. Então, o módulo do vetor resultante, quando a gente tem dois vetores com 90 graus, o que você vai fazer? Vai criar o terceiro vetor para fechar a resultante e vai usar o teorema de Pitágoras. Ou seja, R ao quadrado, que é o vetor resultante ao quadrado, é igual a ao quadrado, que é o primeiro cateto, mais B ao quadrado. E aí você resolve. Vetores oblíquos. Regra do paralelogramo, que é uma das regras mais conhecidas. Vetores oblíquos são vetores com um ângulo qualquer entre eles, tá? Então, eu tenho dois vetores com outro ângulo que não seja 90, seja qualquer outro. Pode ser um ângulo aberto ou um ângulo fechado. Então, aqui eu tenho o vetor vermelho e tenho o vetor azul. O que a gente vai fazer? Regra do paralelogramo, eu vou fechar uma figura, um quadrilátero aqui, com 4 lados. O que vai acontecer? Repara nesse vetor azul fraquinho. No caso, eu teria que colocar linha pontilhada aqui em cima, e aqui linha pontilhada até chegar aqui em cima. Esses vetores de cor mais fraca são como se fossem projeções dos vetores originais. Por quê? Porque paralelogramo quer dizer lados paralelos. Vem lá da geometria plana. Física também pega... A física ela é complicada por causa disso. Ela usa regras de matemática e regras de geometria de vez em quando, que é o nosso caso aqui dos vetores. Então, aqui, ó, esse vetor original, ele tem um vetor paralelo aqui, mais fraquinho. Esse vetor original para baixo, ele tem um vetor mais fraquinho aqui para cima. E aí, quando eu juntar esse vetor mais fraquinho com esse daqui, eu vou fazer a resultante dessa origem até o ponto de encontro. Que é esse resultante aqui amarelo. E aí, como é que seria a... e tem um ângulo θ entre esses dois vetores, tá? No caso, diferente de 90. Como é que seria essa regra aqui? A regra do paralelogramo se resolve pela lei dos cossenos. Como é que é a lei dos cossenos? Você vai ficar parecida com essa daqui, só que ampliada. Você vai ter resultante ao quadrado igual a ao quadrado mais b ao quadrado mais 2 vezes a vezes b vezes cosseno de θ. Então, no caso aqui, você vai ter, tecnicamente, um teorema de Pitágoras expandido. Então, por exemplo, se aqui for 60 graus, digamos que aqui seja 60 graus, esse ângulo aqui valha 8, esse vetor valha 8, e esse vetor valha, digamos, 6, por exemplo. Aí seria r ao quadrado igual a 8 ao quadrado mais 6 ao quadrado mais 2 vezes 8 vezes 6 cosseno de 60, por exemplo. Aí, no caso aqui, calculadora, 8 ao quadrado são 64, 6 ao quadrado são 36. Então, essa soma dá 100. Essa parte aqui dá 100. Agora, eu vou fazer 2 vezes 8 vezes 6 vezes cosseno de 60, que é meio. Errei, né?
Aí vai dar 48. Aí agora você vai somar 48 mais 100, 148. E depois vai tirar a raiz quadrada disso, porque como r está ao quadrado, tem que tirar a raiz do resultado. Aí daria 12,16, né? Como raiz de 12, raiz de 144 é 12, raiz de 148 é muito perto de 12. O ruim dessa conta é que muitas vezes não dá raiz exata. Aí a gente vai ter que ficar aproximando, tá? Bom, outra coisa que a gente pode fazer aqui é a resultante de vários vetores, quando eu tenho vários vetores conectados entre si. Como é que a gente vai fazer a questão desses vetores, quando estiverem desse jeitinho aqui? É só pegar a ponta do primeiro vetor com a ponta do último vetor. Aí você vai fazer isso aqui, ó, um Rzão, juntando as duas pontas soltas. Parecido com o que foi feito aqui, ó. Você vai pegar o R e vai juntar essas pontas soltas aqui. Só que no caso, quando eu tiver vários vetores conectados desta forma, basta fazer o quê? A soma vetorial de todos eles. Tá? Só que aqui já é um processo um pouquinho mais complexo, que vai envolver eixo x, y. Tá? Mas na prática é só somar todos os vetores. Bom, então vamos lá. Então, como você já deve ter percebido, vetor ele é um pouquinho indigesto para começar, mas eu não posso falar de cinemática vetorial sem comentar essas principais regras dos vetores, tá? Recomendação, obviamente, é passar limpo, com calma. Então, para tornar isso aqui mais didático, vamos para alguns exercícios resolvidos, beleza? Então, vamos lá. Primeiro, assinale a alternativa que apresenta corretamente o módulo resultante de dois vetores A e B, cujos componentes são dados por A e B e são pontos do plano cartesiano. Os vetores, eles são representações no plano cartesiano, ou seja, eles têm x, eles têm y. Vamos lá. Nesse caso aqui, temos que fazer esse cálculo aqui. Então, se eu vou somar dois vetores A e B, e ele está falando que é para somar, por exemplo, eu vou simplesmente somar quem? O valor do x do primeiro vetor com o valor do x do segundo vetor. Vou somar o primeiro com o primeiro. Só que eles têm sinais contrários. Então, é 12 menos 9, vai dar 3. Depois eu vou fazer a soma do y, que é o segundo valor. Vai dar 5 menos 1, vai dar 4. Aí, o que vai acontecer? Esse vetor resultante é 3 e 4. Beleza? Beleza. Quando eu acho o vetor resultante 3 e 4, eu vou para essa situaçãozinha aqui. Ó. Aqui tem 3 e aqui tem 4 para o vetor resultante. Tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer quando eu tiver duas informações dessa é somar o primeiro com o primeiro e o segundo com o segundo. E depois eu vou transformar em vetor resultante. Como são dois vetores e eu estou fazendo essa operação aqui, vai dar teorema de Pitágoras. Então, vai ficar vetor ao quadrado, vai ficar 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. 3 ao quadrado são 9, 4 ao quadrado são 16, 9 com 16 são 25. É só tirar a raiz de 25, 5. Então, o vetor resultante tem essas coordenadas aqui, 3 e 4, e o módulo vai valer 5. Seria o caso mais chatinho, né? Porque eu tenho que transformar duas coordenadas em uma só. Segunda situação. Dois vetores de módulos igual a 3 e 2. Aqui, no caso, eu já tenho os dois vetores já em módulo. É mais fácil, um pouquinho. Eles vão formar entre si um ângulo de 60 graus. E eu quero saber o módulo resultante desses vetores. No caso, toda vez que você tiver dois vetores e tiver um ângulo entre eles, vai acontecer essa situaçãozinha aqui, ó, da regra do paralelogramo. O que vai acontecer agora com eles? Eu vou fazer essa conexão e o vetor resultante vai ser esse aqui. Ó. Digamos que aqui vale a 2 e aqui vale a 3. Se eu tiver dois ângulos, dois vetores e um ângulo, eu vou usar a lei dos cossenos, eu vou usar essa formuleta grande aqui. Então, o que vai acontecer?
R ao quadrado vai ser A ao quadrado mais B ao quadrado mais 2AB cosseno θ. Então, R ao quadrado vai ser, o primeiro vale 2, o segundo vale 3. Então, é 2 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Então, vai ser 4 mais 9. 2AB cosseno θ é 2, o A vale 2, o B vale 3 e o θ vale 60. Então, é cosseno de 60. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Só que 12 vezes meio é metade de 12, que é 6. Aí eu vou somar. 4 mais 6 são 10. 10 mais 9 são 19. Então, R vai ser quem? Raiz de 19. Dá para fazer alguma coisa aqui? Não, só se eu quiser fazer uma aproximação. Por quê? Porque 19 não tem raiz exata. Ele não é um quadrado perfeito. Vamos lá. Um vetor A de módulo 5 encontra-se inclinado. Esse aqui é diferente. Por quê? Nós temos um vetor A, ele está com módulo 5, ele está inclinado, quer dizer que esse vetor está em diagonal. Vai ser mais ou menos o que vai acontecer aqui, ó. É como se esse vetor A aqui, ó, está em diagonal, ó. E vale 5. Aí a questão vai me dar um ângulo para eu deduzir quanto vale o ângulo deitado e o ângulo em pé, ou seja, as componentes vertical e horizontal desse vetor, tá? Então, vamos lá. Voltando aqui para o exercício. Olha o ângulo aqui, ó. Toda vez que o vetor começa inclinado, eu quero achar quem? O AX, que é o horizontal, que é a versão horizontal, e o AY, que é a versão vertical. E eu quero saber o módulo dessas componentes. A questão aqui está um pouquinho chata, porque está faltando um desenho, né, para eu saber para onde está o ângulo. Em não tendo um desenho, eu vou interpretar igual ao primeiro desenho aqui, ó, que é esse aqui de cima, onde o AX está próximo do ângulo e o AY está distante. Nessas condições aqui, o AX vai ser A cosseno de 30, já que o ângulo é 30, né? E o AY vai ser A seno 30, desta forma aqui. Dessa maneira, vamos ter o seguinte. O módulo de A vale 5, ok. AX, então, vai ser 5 vezes cosseno de 30. Quem vai ser AX? 5 vezes raiz de 3 sobre 2. Não dá para multiplicar número com radical, tem que deixar como está. Então, o máximo que eu poderia dividir seria 5 por 2, mas não vai precisar. Então vai ficar dessa forma mesmo. 5 raiz de 3 sobre 2, valor de AX. E a Y vai ser 5 vezes seno de 30, só que seno de 30 é meio. Então, vai ficar 5 vezes 1 sobre 2, ou 5 sobre 2. Então, nessa ordem, a X e a Y vai ser a sua letra B. 5 raiz de 3 sobre 2 e 5 sobre 2. Tá? Então, esse é o super resuminho aqui de vetores que a gente pode determinar. É isso aí.